E hoje vou continuar a falar sobre fé. E nós vamos ver a fé em ação. Nós vimos nesses dias que fé é uma força do mundo espiritual que afasta de si todos os problemas que o mundo põe à sua frente e que o diabo lança sobre si. Vimos também que fé é uma força que traz para você tudo o que você precisar. Nós vimos que tudo aquilo que nós precisamos, Deus já providenciou. Amém? Então vamos ver isto em Efésios 1:3. Fé é nós compreendermos que tudo aquilo que nós precisarmos durante toda a nossa vida já está providenciado pelo nosso Deus. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Leiam comigo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, fé é nós compreendermos que Deus já providenciou tudo, já nos abençoou com tudo aquilo que nós precisamos. E tudo aquilo que nós precisamos está numa mesa. Está numa mesa como se fosse uma mesa de banquetes. Conforme diz no Salmo 23, e você pode ir lá abrir a sua Bíblia, que diz assim, enquanto você abre eu já vou lendo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Depois no versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, com a unção, e o meu cálice se transborda. E olha o que diz o versículo 6, complementa esse Efésios 1:3. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou. E Salmo 23:6 diz que a bondade e a misericórdia, bondade e misericórdia o que é que são? Não são bênçãos do nosso Deus? Nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então nós vimos que fé é uma força, é como um braço que vai a esta mesa buscar tudo aquilo que nós precisamos. Você tem um braço que se chama a sua fé. Da mesma forma que nós, seres humanos, temos braço. Falando pela fé, nós também temos um braço da fé. Nosso espírito tem um braço que se chama a fé. E esse braço vai buscar aquilo que nós precisamos. Você precisa esticar a sua mão, ir até a mesa e tirar aquilo que você necessita. É como quem está com fome. Daqui a pouco nós vamos almoçar. E nós não vamos ficar sentados à mesa, aquele que é casado chorando para que a mulher sirva a comida. Ele vai lá e se serve. Está com sede? Vai lá, pega o copo d'água, estica o braço e pega aquilo que você precisa. Assim também diz respeito no mundo espiritual. Fé é uma força que traz a você tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que é de acordo com a palavra de Deus. Salmo 37, no versículo 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós, quando descansamos em Deus, quando nós nos deleitamos em Deus, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Consequentemente, o que é que nós vamos querer? Exatamente aquilo que Deus quer. Então é o que diz a palavra: se você descansar no Senhor, se você se deleitar no Senhor, Ele vai conceder tudo aquilo que deseja o teu coração. Sabe por quê? Porque os desejos do teu coração serão segundo a palavra de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Amém? Então, meus irmãos, há muito cristão que vive uma vida, vem à igreja e etc., mas ele
não toma posse na totalidade daquilo que Deus tem para ele. Há muito cristão que não aproveita tudo aquilo que está na mesa. E o que ele faz? Fica a chorar, fica a perder, fica como que verdadeiros bebês. Eu disse a vocês que quando nós nascemos de novo, nós somos como bebês espirituais. E o que os bebês carnais fazem? Quando têm fome, choram, berram. Quando tem a fralda suja, choram. E aí a mãe já identifica aquele choro, vai ali e satisfaz a necessidade da criança. Nós, como seres espirituais, somos a mesma coisa. Quando nascemos de novo, nós choramos e o nosso Pai Celestial olha para nós e nos acha bonitinho e vem lá e concede os desejos do nosso coração. Então parece que tudo é fácil. Parece que tudo é fácil. Nós estamos no primeiro amor e tudo funciona às mil maravilhas. Mas passado algum tempo, as coisas já não funcionam desta forma. Por quê? Porque nós não podemos ser como bebês eternamente. Nós não podemos ser meninos a vida inteira. Nós temos que crescer. E é como as crianças. Elas crescem e a chegar a um determinado tempo da sua vida, elas vão ter que ir trabalhar para poder satisfazer as suas necessidades. Não é verdade? Elas têm que ir arrumar um emprego. Elas têm que ganhar um salário para poder então comprar aquilo que ela precisa. No reino de Deus, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Chega a um ponto em que nós temos que trabalhar para poder ter as nossas necessidades supridas. Como? Usando a nossa fé. Então a nossa fé é um braço, é uma força que vai buscar aquilo que Deus já preparou, está nesta mesa. Então nós temos que trabalhar. Não é ficar sentado e dizer, Senhor, dá-me, dá-me, dá-me. Deus não vai mais fazer isso. Por quê? Porque Ele já colocou à nossa disposição tudo aquilo que nós precisamos. E agora nós vamos lá com a nossa fé e buscamos aquilo de que necessitamos. Veja que a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Muita gente fica orando, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. E Jesus olha para nós e diz, eu já te abençoei, meu filho. Eu já te abençoei. Então, pastor, por que eu não tenho todas as bênçãos? Porque tu não tomastes posse. Toma posse das tuas bênçãos. Conta-se uma história de uma senhora, e isso foi verdade. Ela trabalhou durante muitos anos num castelo. Era empregada, era uma serva de um castelo. Isso foi na Europa. E o senhor, o dono daquele castelo, não tinha filhos, não tinha ninguém. A única pessoa que ele tinha de confiança era aquela senhora. E ela trabalhava para ele durante muitos anos, mas ela vivia num estado de pobreza. Ela não tinha a riqueza do seu senhor, apesar que ela tinha ali tudo à disposição dela. Quando o senhor morreu, antes do senhor morrer, ele deu para ela um papel muito bonito, com como é que se diz? Com um brasão, um símbolo, e toda uma letra bonita, e assinado embaixo. E ela, muito grata por ter recebido aquele papel, mandou emoldurar e pôs na casinha pobre dela. Um dia, depois de muitos anos, chega alguém na casa dela e bate lá a porta. A senhora é fulana de tal? Sim, sou eu mesmo. Eu já estou mais ou menos há quase 15 ou 20 anos à sua procura. E ninguém sabia onde é que a senhora estava. Por que a senhora ainda continua morando aqui? Porque é minha casa, é só o que eu tenho. O meu patrão morreu e eu fiquei sem emprego. E a partir daí a minha vida, então, olha, é o que eu tenho hoje. A senhora não é pobre. A senhora não recebeu um papel? Há muitos anos atrás, recebi. Era um papel muito bonito e eu mandei pôr num quadro. Está ali na parede. Pega lá esse papel. E ela foi e buscou. Quando o homem começa a ler aquele papel, era um advogado que já estava à procura dela todos esses anos. Minha senhora, este papel é o seu testamento. O seu patrão deixou toda a sua riqueza para a senhora. Esse castelo que a senhora vê, que está fechado há todos esses anos, é seu. Tudo que está lá dentro é seu. Todos os animais que a senhora vê aí, tudo é seu.
A senhora não tem que viver aqui nesta pobreza. Tudo o que está aqui, esta propriedade, riquezas, ouro, joias, tudo é seu. E aquela mulher não sabia que aquilo era dela. Por quê? Ela nunca leu aquele papel. Assim somos nós também. Temos todas as riquezas de Deus à nossa disposição, as bênçãos de Deus à nossa disposição, e passamos às vezes uma vida, 15, 20, 30 anos, uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida sem gozar das bênçãos de Deus, achando muitas vezes que Deus é injusto, que Deus não responde às nossas orações, quando Ele já nos deu um papel, um testamento, aonde Ele nos garante todas as coisas durante a nossa vida inteira, inclusive a salvação, a vida eterna. O que nós temos que fazer? Ler o testamento, ler o papel e tomar posse daquilo que é nosso. Outra história que também foi verdadeira. Um homem compra uma passagem de navio, 3ª classe, e vai fazer uma viagem. E ele pensa, bom, esta viagem é longa e eu não tenho dinheiro, gastei todo o meu dinheiro na passagem. Eu vou comprar umas bolachinhas de água e sal, umas águas mineral, e vou guardar isso lá no meu camarote. E era um camarote que havia muitas pessoas. E aquela viagem durava vários dias. E aquele homem, cada vez que ia à refeição, sabe que nos navios tem aqueles restaurantes bonitos e tal, as pessoas iam para o restaurante, e ele saía, ia lá para o camarote dele, pegava na bolachinha de água e sal, no pãozinho dele, e comia, e bebia água. E foi assim durante vários dias. Já quase no final da viagem, ele já não tinha mais nada, tinha acabado tudo. E ele pensou com ele, puxa vida, todos os dias eu vejo essas pessoas indo comer ali naquele restaurante, e eu nunca fui lá. Olhe, eu não tenho dinheiro, eu vou fazer uma coisa, eu vou lá comer, vou entrar com a maior cara de pau, e depois que eu comer, quando vierem me apresentar a conta, eu digo que não tenho dinheiro. Se quiserem me jogar fora do navio, o problema é deles, mas dessa vez eu vou comer que eu estou cheio de fome. E ele vai, põe a melhor roupinha dele, porque ele via que todas as pessoas iam elegante, e ele chega lá, entra, olha, aquela mesa bonita, muita comida farta, e senta-se numa mesa. Fica ali, senta-se à mesa, e começa a comer. E de repente vem um senhor todo fardado, bonito, que é o comandante do navio, olhando e falando com passageiro por passageiro. Quando ele chega nesse senhor, ele olha, quem é o senhor? Eu? E ele pensa, já me pegaram, estou perdido. Ah, eu sou fulano de tal. Mas o senhor é passageiro desse navio? Sou passageiro desse navio desde o princípio da viagem. E onde é que o senhor tem andado esses dias todos? Sabe, eu tenho um bilhete de 3ª classe. Então, como eu não tenho dinheiro para comer, eu trouxe umas bolachinhas e umas águas, e todo dia eu como no meu camarote. Oh, meu senhor, por que o senhor foi fazer isso? Eu não tenho dinheiro, comandante. Eu não tenho dinheiro para comer. Mas, oh, meu senhor, na sua passagem já estava prevista as 3 refeições do dia, mais os lanches intermédios. Mas é um bilhete de 3ª classe, não interessa. Já estava lá o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche, estava tudo previsto. O senhor não tem onde comprar comida no meio do oceano. Bastava o senhor entrar e comer. Tudo isso aqui está à sua disposição. E o homem já estava no último dia da viagem, quando ele descobriu isso. Vocês estão rindo de nervoso, né? Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos no navio que vai nos levar até o céu, até onde Jesus está. E nesse navio está tudo à nossa disposição. Tem lá um restaurante para comer. Nós não precisamos ficar no camarote comendo bolachinha de água e sal e tomando um copinho d'água. Vai ao restaurante e se serve de tudo aquilo que você quer. Amém? Deus já providenciou, já nos abençoou com todas as bênçãos. Só que eu não estou aberto. Na 2ª epístola de Pedro, no capítulo 1, ele diz também de todas as coisas que o Senhor já nos deu. Aguarda um pouquinho que eu vou abrir. Aqui, Efésios 1:3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou sortes de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Mas na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém? Meus irmãos, quando nós dissemos que nós estamos num barco, muita gente já pensa, não é? Pronto, o Evangelho, quando ouve muitas vezes falar de fé, já pensa logo, nós estamos num navio de cruzeiro, aqueles navios bonitão. É só chegar ali e não tem que fazer nada. Nós estamos num navio de guerra. Nós estamos num navio de guerra. Mas mesmo no navio de guerra, há lá comida para todos. Há as necessidades supridas dentro do navio. Ninguém vai para a guerra. Quando eles vão no navio, há mantimentos e mantimentos. Há de tudo lá dentro daquele navio. Por que eu estou a dizer isso? Porque muita gente pensa, bom, glória a Deus, Deus já supriu tudo, então agora eu vivo uma vida assim de qualquer maneira. Não é bem assim, não. Fé é uma força que vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, é verdade, mas também fé, ela trabalha muito ligada à nossa obediência. Quanto mais nós obedecermos a palavra de Deus, o que nós vimos em Salmo 37,4? Deleita-te no Senhor. Descansa. Descansa no Senhor. Tenha a sua vida apoiada em Deus, sustentada por Deus. E aí o que vai acontecer? Os desejos do seu coração serão concedidos. Deus já nos abençoou com tudo. Há muito cristão que tem a sua fé, sabe como? Como um pneu estepe. Sabe para que serve o pneu estepe? Para as emergências. Então nunca usa a fé. Só se lembra que tem fé quando o pneu fura. Então vai lá e é um esforço danado para conseguir trocar o pneu. Muita gente vive assim. Só se lembra que tem fé quando tem uma emergência. E normalmente quando a gente tem uma emergência para trocar um pneu, temos que fazer muita força, não é verdade? Temos que desprender muito esforço físico. E há muita gente que vive assim. Quando há um problema, então ela desprende muita fé. Ela se esforça muito. Ela ouve a palavra de Deus. Ela lê o dia inteiro, ela ora, ela jejua, ela faz e tal. E ouve as cassetes e vem à igreja todos os dias. Se tiver igreja na segunda, ela vem. Se tiver na terça, para quê? Para fazer um esforço, para ela se encher de fé. E aí então ela vai e aplica a fé dela e ela consegue. Amém? Coisa nenhuma. Isso é uma fé com o tipo estepe. Ou seja, só se usa nas emergências. Fé é uma força que está à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias, e não é para ser usada só na emergência. Sabe por quê? Porque fé é uma força que atrai para si as bênçãos de Deus, mas ela também afasta os problemas. Ela afasta as enfermidades da sua vida. Fé é uma força que atrai aquilo que Deus tem. É um modo de vida, é um estilo de vida que tem que ser vivida 24 horas por dia. Ou seja, nós temos que viver a palavra de Deus 24 horas por dia. E então as bênçãos de Deus vêm ter conosco. Então as enfermidades são afastadas. Então os problemas serão afastados. Por quê? Porque aonde a luz está, não poderá haver trevas. E quanto mais luz houver, menos trevas haverá. E doenças, enfermidades, problemas, é obra das trevas. Amém? E mesmo quando nós passarmos, conforme diz a palavra de Deus, por exemplo, o Paulo e o Silas foram para a prisão por pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, por causa da fé que Paulo e Silas tinham na palavra de Deus, a prisão não estava dentro deles.
Por que diz a palavra? À meia-noite, o que aqueles dois falavam? O que eles faziam? Cantavam e davam louvores ao nosso Deus. À meia-noite, o que diz a meia-noite? Diz que a meia-noite é no auge do problema. A meia-noite é o auge do problema, é quando as coisas parecem que estão mesmo piores. O que Paulo e Silas faziam? Não chorava. Paulo e Silas louvavam a Deus. E sabe o que Deus fez? A palavra de Deus diz que quando eles louvavam, as prisões foram abertas. Você está vendo o que é fé, meus irmãos? É no meio da crise, no meio da tempestade, você louvar a Deus, acreditando em Deus, que Ele nunca te deixa. Outros homens de Deus, os 3 que foram lançados na fornalha. Ó rei, olha, faz aí o que tu quiseres. Se nós formos lançados na fornalha, o nosso Deus estará conosco e Ele nos livrará. Mas se Ele nos livrar, ó rei, fica sabendo que eu e os meus amigos, nós não vamos dobrar os joelhos a Deus nenhum. Só nós vamos servir ao nosso Deus. Isso é que é fé. É fé na vida eterna. Que mesmo que a morte venha, não há problema nenhum. Eu continuarei reinando para todo sempre com o meu Senhor Jesus Cristo. Fé é uma força que vai buscar tudo aquilo que você precisa. Fé é um estilo de vida. Da mesma forma que o brasileiro tem um estilo de vida, meu irmão e minha irmã, você também tem que ter um estilo de vida. Abra aí Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. E se ele mudar o seu estilo de vida, eu não tenho prazer nenhum nele. Fé é um estilo de vida do reino de Deus. É assim que Deus se agrada que nós vivamos. E se nós recuarmos, Deus não tem prazer nenhum em nós. Deus não tem a mínima hipótese de atender às nossas necessidades. Ele nem precisa fazer isso. Mas se nós vivermos pela fé, Ele vai cumprir a sua palavra. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, se ele desistir, eu não tenho prazer nenhum nele. E eu não tenho que satisfazer as necessidades dele. Porque ele não tem nada a ver comigo. É o que diz a palavra de Deus. Aquele que não vive pela fé, não tem nada a ver com Deus. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu disse que fé é um estilo de vida, é uma maneira de viver, é uma linguagem diferente. Cada povo tem a sua língua, cada povo tem a sua maneira de viver, de falar. O povo de Deus tem uma maneira diferente de qualquer outro, tem uma linguagem diferente de qualquer outro. A nossa linguagem é a palavra de Deus. O nosso estilo de vida é regido pela palavra de Deus. Nós não temos nada a ver com aquilo que se passa aí fora. Nós temos um estilo de vida determinado pela palavra de Deus. Então o que é que nós temos que fazer, meus irmãos? Cada vez mais, dia a dia, nós temos de nos apartar do mundo. Nós temos de nos apartar do mundo. Eu estou falando, pastor, se lembrar de versículos bíblicos, for dando, a gente vai. Né? Temos de nos apartar do mundo, nos separar do mundo. Nós não temos mais que ter prazer nenhum neste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. 2 Timóteo 2,19. Diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, aparta-se do pecado.
Nós que somos de Cristo não podemos viver de acordo com as normas do mundo. Nós não podemos viver de acordo com a moda deste mundo. Não podemos viver de acordo com as palavras deste mundo. Nós temos que ser diferentes. Viver de acordo com o modo de nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deseja endireitar a sua vida, meus irmãos. Ele quer que tudo corra bem na sua vida. Mas primeiro você tem que abrir as portas para Ele entre na sua vida. E você tem que viver segundo as normas dele. E aí sim, ele vai poder consertar você. Você tem que viver a maneira dele. Quer ver um exemplo? Há um irmão que comprou um carro 0 quilômetro. E no primeiro dia que ele comprou o seu carro, um poste saltou na frente dele. Um poste saltou na frente dele. E ele, como tinha seguro, leva esse carro ao funileiro. O funileiro arranja, o pintor pinta, e ele tira o carro e o carro fica novo novamente. Parece que nada aconteceu. Passada uma semana, ele está ali na estrada e uma árvore salta na frente dele. E ele pega, leva o carro de novo ao funileiro. E o funileiro já começa a olhar ali para o pintor e diz, lá vem ele de novo. E consertam o carro. E ele está indo, o carro sai lá da oficina, novinho, e ele vai, e de repente, uma calçada salta na frente dele e a roda entorta. Meus irmãos, de quem é o problema? É do carro? O carro é que não presta. Por quê? Ele não sabe dirigir. O problema é que ele não sabe dirigir. Ele tem um bom carro. Ele tem um bom pintor. Ele tem um bom funileiro. O problema é que ele não sabe dirigir. Se ele não mudar o estilo de condução, ele vai passar a vida inteira na oficina mecânica, a vida inteira lá no funileiro e no pintor. Lá em Portugal diz o bate-chapas. Vai passar a vida inteira nesses dois lugares. Então o que ele tem que fazer para resolver o problema? Mudar o estilo de condução. Mudar o modo de dirigir. A mesma coisa é você. Você vem ao pastor e o pastor ora por você. Alguns irmãos estão até ficando careca de tanto que o pastor ora por ele. Em nome de Jesus. E vai, olha ali, tem um ali. O pastor já orou, ele anda tanto como o pastor Dirceu, vai pescar, jogar bola e tal, e depois ele vem, pastor, ora por mim. Olha lá, ficou careca. De tanto que o pastor ora, já está ficando careca. E o pastor faz isso com todo gosto, faz isso com todo amor. É a nossa vida como pastores, é ajudar você. Mas existe um modo de viver mais excelente do que este. É você mudar o estilo de vida, o modo de condução da sua vida. Você vai poder vir ao pastor todas as semanas e ele vai orar por você. Mas se você não mudar o modo de condução da sua vida, o estilo de dirigir a sua vida, você irá andar sempre lá no bate-chapas. Sempre. É engraçadinho, você vai sempre lembrar disso. Quando você vê bate-chapas, você já vai saber, epa, eu não quero andar lá. Está a compreender? E como é que você muda o seu modo de dirigir, o seu jeito de dirigir? Fazendo aquelas 5 coisas que nós já vimos aqui. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para você. Vou só recapitular rapidinho aqui. Fé é uma maneira diferente de viver 24 horas por dia, diferente do mundo. Fé não é você viver de problema em problema apagando incêndios. Há irmãos que é como bombeiro, está sempre apagando incêndios, tem sempre fogos na sua vida. Por quê? É o estilo de condução, é o modo como você dirige a sua vida. Fé não é você viver de desespero em desespero. Fé é você saber o seu dia de amanhã, sabendo que a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fé é uma atitude do seu coração, que faz com que você se lembre que você é mais do que vencedor. Existe uma montanha na sua frente, o que é que diz a palavra de Deus? Qualquer que crer no seu coração, nós vamos ler já, não é preciso você abrir agora. Qualquer que crer no seu coração e falar com a sua boca e disser a este monte, ergue-te e lança no mar, o que vai acontecer?
e não duvidar no seu coração, é exatamente isso que você vai ter. Você pode passar por problemas. Claro, todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por crise. Paulo e Silas eram apóstolos e passaram pela prisão. Mas é como eu disse, no meio da crise, o que é que eles fizeram? Eles sabiam conduzir a vida deles. E sabia que se eles se entregassem, eles nunca mais sairiam daquela prisão. Se Paulo e Silas virassem um para o outro e dissessem: ó Silas, que roubada, hein? Ó Paulo, roubada és tu, pá, olha. Eu venho aqui nessa viagem com você... Você falou que pregar o evangelho era tão bom, e agora a gente está aqui na prisão. Que mancada que você deu, hein? Foi assim que eles estavam ali? Os dois louvavam a Deus no meio da crise. O que Paulo tinha dentro dele? O que Silas tinha? Um estilo de vida. Podia ser o problema que passasse, seja lá o que for. Eles acreditavam na palavra de Deus. Meus irmãos, enquanto você estiver cheio do mundo, você não poderá experimentar a plenitude de Deus da sua vida. Enquanto você estiver cheio do mundo, impregnado com as coisas do mundo na sua vida, Deus não vai poder se manifestar na sua plenitude na sua vida. Então o que é que nós devemos fazer? Nos separar do mundo. Veja uma coisa, aqui tem um copo d'água. Água limpa, limpinha. Mas se eu pingar aqui uma gota de café, essa água continuará limpa? Mas é só uma gota, pastor. Esta água continuará limpa? Mas é só uma gota, pastor. É só uma coisinha de nada. Essa água vai continuar limpa? Não. Basta uma gota para contaminar esta água. Quem é que está entendendo? Nós somos este copo. E temos a água viva dentro de nós. Mas se nós não nos afastarmos do mundo, não deixarmos de ver as coisas deste mundo, não deixarmos de perder tempo com novelas, que só falam de adultério, fornicação, prostituição, escândalo, feitiçaria e etc. Vão começar a pingar gotas. Imagina, prostituição, uma gota. Adultério, outra gota. Feitiçaria, outra gota. Uma gota só já basta para contaminar a água. Nós precisamos deixar de viver de acordo com o estilo do mundo. Se você andar, meus irmãos, a ouvir os jornais, a ler os jornais, os cidades alertas e por aí afora, vão entrar gotas na sua vida, sabe de quê? De violência, e você vai ficar com medo, cheio de temor. Não faz mais nada na sua vida porque há temor. E você vê como é que o diabo é esperto? Ele enche a televisão desse lixo todo. Violência, sexo, feitiçaria, filmezinhos da Xuxa com doentes que tupa criancinha e por aí afora. São gotas. E as pessoas veem estas coisas e ficam contaminadas. E parecem todas inofensivas. Mas você vê que as pessoas andam todas com medo? Ninguém tem segurança por causa do medo que está? E resultado, de tanto que as pessoas ouvem, acabam por falar. O copo fica contaminado. Assim é a nossa vida. Abra aí no instante, em Provérbios 1:33. Provérbios 1:33. Diz assim: mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Leia comigo. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Eu vivi em África durante 6 anos e fui a lugares onde o índice de malária era de quase 100%. E eu nunca fui infectado com nada. Outro dia eu estava vendo um pedacinho do jornal e disse que uma cantora brasileira, que não sei nem como é que chama, foi para Angola de férias. Chegou lá, pegou malária. E eu comecei a pensar, que engraçado, eu vivi em Angola há 6 anos. E nunca peguei malária. Essa tipa foi lá, em 2 dias, pegou malária. Por quê? Porque não deu ouvidos
à palavra de Deus. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus está sujeito a todas as coisas. Mas quem dá ouvidos à palavra de Deus está livre do temor do mal. Nós podemos ir para qualquer lugar e nada nos fará dano algum. Lucas 10, 19, abra lá. Lucas 10, 19. Diz assim: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deixa eu só contar uma história a você. Um dia eu estava na igreja em Angola, sentado assim à frente. Estavam as cadeiras e eu estava mesmo com a minha cadeira posta no corredor. E de repente eu senti algo atrás de mim e eu ia me levantar. E o Espírito de Deus me diz: não levanta, fica sentado. E eu continuei sentado, antes do culto começar. De repente eu vejo um alvoroço mesmo atrás de mim. Eram os colaboradores da igreja segurando uma mulher com uma faca na mão. O diabo tinha mandado ela entrar na igreja com uma faca grande para me apunhalar as costas. E quando ela me viu sentada ali, ela ia aproveitar. Ela veio de trás correndo que nem uma bala, com a faca na mão para me dar nas costas. E o Espírito de Deus me disse: não sai daí. E eu fiquei ali. E as pessoas transtornadas, eu disse: não se importem, que esse demônio já está amarrado. E o diabo já foi envergonhado aqui. E foi mesmo. Sabe o que acontece, irmãos? A fama começa a correr depois. Não é a fama ruim, é a fama boa. Porque a gente acredita na palavra de Deus. A gente acredita na palavra de Deus. E um começou a passar para o outro: olha, com aquele você não mexe. E sabe o que aconteceu um dia? Em São Tomé apareceu uma pessoa endemoniada. Nós estávamos em Angola e tínhamos outro país que era São Tomé. E em São Tomé apareceu uma pessoa endemoniada. E nós fomos lá ali expulsar o demônio. Eu não estava, foi o pastor que estava ali. E ele disse assim: olha, o demônio disse assim: eu vou me embora. Sabe por quê? Porque com vocês nós não podemos. O seu pastor, aquele brasileiro, o demônio disse mesmo assim: eu já tentei matar ele de diversas formas. Já tentei fazer tudo por tudo por tudo. Há anos que eu estou atrás dele e não consegui derrotá-lo. Eu não consegui derrotá-lo. Eu não sei o que é que ele tem, mas a gente não consegue derrotá-lo. E resultado, desde que ele chegou, nem a vocês a gente não consegue atingir. Que é isso? Aquele que me der ouvidos, habitará seguro e estará livre do temor do mal. Quando eu prego a vocês, irmãos, na realidade eu estou pregando para mim próprio. Porque eu sempre preciso lembrar dessas verdades. Sempre. Sempre eu preciso lembrar dessas verdades. Porque quem vive pela fé tem sempre que lembrar as verdades de Deus. A palavra de Deus. Abra aí em Romanos 4,16. Eu estou só na introdução da lição, hein? Romanos 4,16. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? E 21. E estando certo, quase certo, certíssimo, diga comigo, certíssimo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor,
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que é fé, meus irmãos? Fé é você viver de acordo com a palavra de Deus, acreditando não só que Deus existe, mas também acreditando que aquilo que Deus prometeu, Ele faz. Não só acreditando que Deus existe, que Ele é Salvador, galardoador, mas também que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É como eu disse outro dia, é fazer de conta que a Bíblia é verdade. Que na realidade a gente não faz conta coisa nenhuma. Ela é mesmo verdade. Só que assim, às vezes alguns irmãos têm dúvida, não é? Então experimenta. Acorda de manhã e diz, hoje eu vou fazer de conta que a Bíblia é verdade. E acredita mesmo, você vai ver como é que funciona. Quando você experimentar isso, nunca mais você quer experimentar outra coisa na sua vida. Você vai querer urgentemente se afastar do mundo e ir em direção ao centro da vontade de Deus. Quem é que quer saber do mundo para alguma coisa? Este mundo jaz no maligno. Então fé é você não só acreditar que Deus existe, mas acreditar que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Fé é você tirar todas as suas ideias pré-concebidas. Muitas vezes os cristãos, quanto mais antigo fica cheio de ideias na cabeça, porque eu penso assim, eu penso assado, lá pouco interessa o que é que você pensa. Como diz os portugueses, põe o seu acho no bolso e acha o que Deus achou. Você não tem que achar nada, você tem que pegar aquilo que a Bíblia diz, e aquilo que está aqui escrito, você tem que viver por aquilo que está aqui escrito. Acreditar naquilo que Deus promete. É você fazer da palavra de Deus a autoridade final na sua vida. Uma vez eu li um livro que dizia assim, o que faria Jesus em meus passos? E ele dizia que a gente nunca deve tomar uma atitude sem primeiro saber a palavra de Deus. O que é que Jesus faria no meu lugar? E então imitar a Jesus. Fazer da palavra de Deus a autoridade final na sua vida. 2 de Pedro 3,9. Diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O que eu quero deste versículo? Exatamente a primeira parte, o Senhor não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns acham que está demorando a resposta, mas eu ando pela palavra de Deus. Eu ando fazendo da palavra de Deus a autoridade final na minha vida. Mesmo que eu ache que a promessa de Deus está tardia, o que eu faço? Eu pego o meu acho, ponho no bolso e vou achar aquilo que Deus achou. E vou esperar na promessa de Deus, estando certíssimo de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para isso, meus irmãos, para eu estar certíssimo disso, eu tenho que fazer a segunda coisa, que é meditar na palavra de Deus, que é comer a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa de comer, o nosso espírito também precisa se alimentar da palavra de Deus. Se o seu espírito estiver bem fortalecido com a palavra de Deus, os problemas serão afastados da sua vida. Para que eu possa andar pela fé, eu tenho que comer a palavra de Deus. Eu tenho que me encher com a palavra de Deus. O que é meditar? É eu ocupar os meus pensamentos, ocupar a minha mente, o meu coração com os pensamentos da palavra de Deus. É eu encher o meu coração com a palavra de Deus. É eu obrigar a minha mente a pensar a palavra de Deus. É obrigar a pensar aquilo que Deus quer que eu pense pela sua palavra. Não é pensar nos problemas, não é pensar nas novelas, não é pensar nas notícias, é pensar na palavra de Deus. E quando eu medito na palavra de Deus, meus irmãos, o que é que vai acontecer? A minha vida vai correr bem. Provérbios 20 e 27. Obrigado, irmã Ruth. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Abra lá no instante em Josué 1:8.
nós vamos ver qual foi o conselho que Deus disse ao Josué. Que Deus disse a Josué. Josué era líder de 3 milhões de pessoas. Era um grande exército. Era uma nação inteira. Muita gente. Ele tinha grandes problemas. Mas a solução que Deus deu a Josué, para que ele pudesse vencer todas, era que o Josué, no versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu encho o meu coração na palavra de Deus, o que é que eu vou fazer? Eu acabo por transformar problemas em vitórias. Porque aí eu vou me conduzir prudentemente. Aí eu vou me importar bem. É o que Deus disse a Josué. Foi o conselho que Deus disse. Então eu tenho que encher o meu coração com a palavra de Deus. Acerca de salvação. Acerca do senhorio de Cristo. Acerca até das promessas de Deus sobre finanças. Acerca de cura divina. Encher a palavra de Deus. Não é só com as coisas que a gente julga boas, mas também com a mordomia. Lembrando que nós somos servos de Deus. Lembrando que nós devemos estar com as nossas lamparinas acesas. Devemos manter o óleo aceso na nossa vida. Meditar, encher o nosso coração, comer, ruminar a palavra de Deus todos os dias. E depois então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pintar quadros na tela do coração, que foi aquilo que nós dissemos a semana passada, a 4ª dimensão. Ter a imagem de acordo com a palavra de Deus, daquilo que nós queremos na nossa vida. Ter imagens corretas no nosso coração, para fazermos de acordo com a palavra de Deus. Fé é do coração e não da mente. A sua mente ela é enganosa. Muitas vezes nós fazemos castelos na nossa mente, diante de certas circunstâncias, e isto fica de tal forma que nós achamos que isto passa a ser verdade. Por isso que fé tem que ser do seu coração, e não da sua cabeça, não da sua mente. As nossas emoções, os nossos pensamentos, são todos volúveis, altera-se muito. Cada dia você está de um jeito. Por isso que nós devemos estar sempre com o nosso coração cheio da palavra de Deus. Sabe para quê? Para que nós possamos ser constantemente constantes. Nós não podemos andar assim, assim, assim. Nós temos que andar assim. Ou assim. Não é assim, assim, subindo, até caminharmos para a perfeição. Fé do coração, sabe o que é? É ver você se ver curado. É você se ver próspero. É você ver com saúde na sua família. É você se ver com um trabalho. Mesmo quando todas as coisas à sua volta sejam contrárias. Mas dentro do seu coração, você tem uma imagem correta que é de acordo com a palavra de Deus. Você se vê como Deus te vê. Isto é a 4ª dimensão. 1 Coríntios, quanto, pastor? 15:58. 1 Coríntios 15:58. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como é que nós devemos ser? Constantemente constantes. Falem comigo. Sede firmes e constantes. Vira aí para o teu irmão, aliás, olha para ele e diz para ele isso. Confissão traz possessão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Se você fizer todas essas coisas que eu tenho falado nesses dias, e que o vosso pastor tem falado há muito tempo, que é a palavra de Deus, o vosso trabalho não será vão no Senhor. Se nós ouvirmos atentamente a palavra de Deus, ocuparmos a nossa mente, obrigarmos a nossa mente a pensar, porque a nossa mente ela é rebelde, ela não quer pensar nas coisas de Deus. O nosso coração, o nosso espírito quer, mas a nossa mente quer devagar. E nós temos que tomar o nosso pensamento, levar cativo o nosso pensamento pela palavra de Deus.
Romanos 12 diz, rogo-vos, 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que mais? E renoveis a vossa mente. Vamos lá ver, Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2, diz assim, o versículo 2, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, meus irmãos, é como um cavalo galopante. Ela quer sair correndo, pensando coisas, mas a gente tem que segurar nas rédeas da nossa mente. O nosso espírito, que é dominado pela palavra de Deus, tem que dominar a nossa mente. 2 Coríntios 10, 5. Vamos lá ver. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, fé é você fazer isso. É você acreditar não só que Deus existe, mas que Ele cumpre com as suas promessas. Fé é você meditar na palavra de Deus, consiste em você encher o seu coração com a palavra de Deus. E depois, fé também é você idealizar, sonhar, pintar quadros, fazer a quarta dimensão da palavra de Deus na sua vida. É ver-se de acordo com a palavra de Deus. Você se olha pelos olhos de Deus. E depois, agora entra sim a lição de hoje. Até agora foi só introdução. Fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas, como é que ela é liberta? Então veja uma coisa. Fé vem pelo ouvir. Fica armazenada no seu coração, ou seja, pelo meditar. E depois, ela tem que ser liberta de alguma forma. Fé, ela vai ser liberta por falar e por agir. Falar e agir. E é isso que nós vamos ver agora. Muitas pessoas têm fé, só que não usam. Outras não têm fé nenhuma. Mas a fé, sabe como ela é? É como um automóvel, um carro que está à sua disposição. Ela vai para onde você levar. Seu carro está lá fora, quieto, parado, imóvel, morto. Quando você entra no carro e dá a chave, ele ganha vida. E ele passa a ir aonde você vai. Fé é a mesma coisa. A fé leva você até aonde você quiser. Você olha para a palavra de Deus e a fé vai te levar até aonde Deus promete. Qual é o nosso alvo? É chegar a ser a estatura de varão perfeito. A fé é que nos vai levar até lá. É como um carro, ela vai nos levar até aonde está previsto pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem por ouvir, e ela é liberta por falar e por agir. O próprio Deus, quando criou o mundo, o que é que ele fez? Ele chamou as coisas em existência. Abra lá em Gênesis, no capítulo 1. Veja que Deus criou as coisas daquilo que se não vê. Criou pela sua palavra. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, e falou Deus. Deus usou palavras. E o que aconteceu? Haja luz. E houve o quê? Luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e por aí afora. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde. Versículo 14. E disse Deus, hajam luminares na expansão dos céus. Amém, meus irmãos? Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis e por aí afora. Então o que nós vemos aqui na palavra de Deus? Que Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Chamou à existência todas as coisas. E logo passou a existir. Abra a Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11. No versículo 1. Versículo 3. Vamos ao versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso tem alguma lógica, meus irmãos? Não. Pela lógica humana, a gente não consegue criar nada. Por isso mesmo é que nós temos que sair do mundo. Porque na dimensão do mundo nós não conseguimos nada. Pela lógica humana, a lógica humana ela é contra a palavra de Deus. O que a lógica humana diz? Que nós precisamos ter alguma coisa para criar, a partir disso, alguma coisa. A gente vê, agora o homem quer dar uma de criador, quer fazer o clone, mas ele precisa de uma célula humana. E no entanto, Deus criou todas as coisas a partir do zero, a partir do nada. Deus não tinha uma gota d'água para criar os rios, nem os oceanos, nem a chuva, nem nada. Deus não tinha um grão de areia para criar areia. Deus não havia nada. Ele simplesmente usou a sua palavra. E daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente, todas as coisas foram criadas. Nós não precisamos ter algo na nossa mão para gerar. Nós precisamos ter a palavra. Termos a palavra. Como é que Deus fez? Deus tinha uma imagem no seu coração daquilo que Ele queria. Deus idealizou, Deus pintou. E depois o que Ele fez? Ele deu a palavra. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo... Exatamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é o verbo? Não é a palavra? Nós podemos dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois o que aconteceu? O Espírito Santo fez com que todas aquelas coisas viessem à existência. Luz se, haja luz, e a luz existiu. Deus usou a palavra para criar todas as coisas. Não eram palavras ocas. Eram palavras com consistência. Eram palavras aliadas a uma imagem que estava no seu coração. Eram palavras aliadas à palavra de Deus que estava aqui guardada. Ele idealizou, ele pintou. Então estas palavras, que são como um balde, foram a este poço e trouxeram água. É como um balde que vai buscar água ao poço. O balde não veio vazio. Veio cheio, veio com consistência. Resultado, as coisas passaram a existir. Quem é que está compreendendo diz amém? Não eram palavras ocas. O que é que Deus fez? Deus usou o seu poder criativo. Isso foi o poder criativo de Deus, que criou todas as coisas a partir do zero, a partir do nada. Abra a Bíblia em Romanos 4:17.
Como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, e diga comigo, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Meus irmãos, o mundo que a gente vê, todas as coisas que existem, foram criadas pela sua palavra. Você não precisa ter algo na sua mão, palpável, para criar coisas. Sabe o que é que você precisa? Ter a sabedoria de Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus. Porque senão, porque assim, não é senão, porque assim, o que vai acontecer? Você vai aprender a operar nos métodos de Deus. Eu conheço a palavra de Deus e vivo por esta palavra. Consequentemente, eu opero por meio desta palavra. Eu ajo através desta palavra. Aquilo que eu quero, que é de acordo com a palavra de Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu gravo no meu coração, e aí eu vou falar, consequentemente, eu vou gerar vida. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia em João 11. João 11. Conta a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E veja mais. No versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Veja como é que Jesus falava. Jesus nunca falava o problema. Jesus falava a solução. Jesus não falava a morte. Jesus falava a vida. O que é que ele iria fazer? Ele não tinha dito antes que aquela doença de Lázaro ia ser para a glória de Deus? Resultado. Quando vieram falar a Jesus que ele já tinha morrido, ele disse, Lázaro dorme. E a gente já vai lá despertar ele do sono. Jesus falava aquilo que ele queria, aquilo que estava no seu coração. Jesus não via Lázaro morto. Jesus via Lázaro dormindo, e ele já ia lá chamar Lázaro. Mas Lázaro estava realmente morto. Veja que grande segredo, meus irmãos. Falar de acordo com a palavra de Deus. Jesus sabia que aquilo ia trazer glória para Deus. Então ele falava de acordo com isso. Ele cria naquilo que ele ia fazer. Por isso é que ele dizia, Lázaro não tá morto, Lázaro dorme. E nós já vamos lá tirar esse Lázaro. Aí depois, veja só uma coisa. No versículo 13. Mas Jesus dizia isto, cuidado. E Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E fogo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Veja, Jesus é engraçado, não é? Jesus sabia que Lázaro estava morto. E lá para os discípulos ele disse, olha, Lázaro está mesmo morto. Lázaro está mesmo morto. Mas Jesus falava diante da multidão o quê? Lázaro não está morto, Lázaro dorme. É como se Jesus chegasse aos discípulos e disse, olha, Lázaro está mesmo morto. Mas agora vocês vão ver a glória de Deus. Agora vocês vão ver a glória de Deus. Está aqui uma situação que é impossível. A lógica humana não compreende isso. Mas agora vocês vão ver o poder de Deus em ação. É contra todos os princípios, contra toda a lógica, contra toda a realidade que está à nossa volta. Deus não se limita aos nossos pensamentos. Deus não se limita à nossa realidade. E aí o que aconteceu? Jesus chegou lá, a porta
do túmulo. Onde é que está o versículo? Olha aqui o versículo 25. Versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E olha a pergunta de Jesus: crês tu isto? Crês tu isto? Olha, está aí uma situação à sua frente. Ele está mesmo morto. Mas eu digo que ele vai viver. Crês tu isto? Está aí uma situação na sua frente. Você não sabe como resolver. Mas eu digo, está mesmo morto a situação. É impossível. Mas eu digo que vai viver. Crês tu isto? O teu casamento está mesmo morto. Mas ele vai viver. Crês tu isto? Olha, tu estás mesmo desempregado. Mas o teu emprego vai ressuscitar. Crês tu isto? A palavra de Deus não se limita às circunstâncias que nós vemos, seja elas quais forem. Deus não se limita àquilo que nós estamos vendo. E veja lá o que Jesus fez no versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. E a Marta chegou ali: oh, já cheira mal. E aquela conversa toda que muita gente fala diante de um problema, diante de uma circunstância. Você às vezes tem um problema e você sabe o que diz a palavra de Deus, e as pessoas chegam aí do seu lado e dizem: olha, já cheira mal, você não vai conseguir nada, é muito difícil, é impossível, ninguém conseguiu. Por que você vai conseguir? Por quê? Está todo mundo indo embora da empresa, por que você não vai? É impossível. Mas diz a palavra de Deus que tudo é possível ao que crê. Crês tu isto? Salmo 91 diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Crês tu isto? Está a ver só, meus irmãos? Para isto, nós temos que estar com o nosso coração cheio. E Jesus chegou lá na frente e diz: Lázaro, sai para fora. Você pode estar diante de um Lázaro. Seu problema pode ser um Lázaro que está morto e já cheira mal. Mas hoje Jesus diz que há esperança de vida. Crês tu isto? Chega diante do teu problema e diz para ele: problema, Lázaro, sai para fora. Ressuscita. Você pode ordenar ao teu casamento que ressuscite, aos teus filhos que ressuscitem. Seja ele qual for o problema, terá que ser de acordo com a palavra de Deus. Você vai falar de acordo com a palavra de Deus. Fé, meus irmãos, não são mecânicas. Fé é você acreditar do seu coração e falar com a sua boca. Foi isso que Deus disse ao Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quer ter sucesso na sua vida? Prudentemente você vai te conduzir se esta palavra não sair da tua boca, Josué. Mas se você andar falando aí qualquer coisa, andar a falar os problemas todos que estão à sua volta, oh Josué, você não vai conseguir fazer nada. Dificilmente você vai conseguir conquistar a terra prometida e ocupá-la toda. Josué, fala a minha palavra. Josué, fala a minha palavra, e então prudentemente te conduzirás. O que é que Deus nos diz hoje? Fala a palavra de Deus. Ah, o meu filho é isso, isso e isso. Fala a palavra de Deus sobre o seu filho. Ah, minha esposa é isso, isso, isso. Fala a palavra de Deus sobre a sua esposa. Ah, e o meu marido é isso. Fala a palavra de Deus sobre o seu marido. Sobre todas as coisas na sua vida, fale a palavra de Deus. E então o que vai acontecer? Vai haver ressurreição. Aquilo que está morto vai viver. Crês tu isto? Fala com a tua boca aquilo que acredita no teu coração. Romanos 10:8 diz assim: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Falar com a boca, crer no coração. Falar com a boca, crer no coração.
Não é mecanicamente. Não é sair falando de qualquer maneira. Crer com o coração e falar com a boca. Pastor, eu ainda não creio. Fique quieto. Fique de boca fechada. Não fale nada. Porque se você falar, vai estragar. Falar com a boca. Crer no coração. Meditar. Encher o seu coração com a palavra de Deus. Pintar o seu coração. Estampar no seu coração a palavra de Deus. E aí então, falar. E as tuas palavras vão fazer o quê? Vão gerar vida e vida com abundância. Crês tu isso? Há uma lei espiritual. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz esta lei espiritual. Que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Isaías 51, 16. Provérbios 18, 21 diz: morte e vida estão no poder da língua. Isaías 51, 16. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da tua mão, da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és meu povo. Morte e vida estão no poder da tua língua. A tua língua é um leme que conduz a tua vida. Um navio é grande, enorme. E o leme, em proporção ao navio, é pequenininho. Tiago 3,5. Vamos lá ver. Olha aqui. Tiago 3,4. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Uma coisa tão pequenininha e provoca tantos estragos. Fé vem por ouvir, mas é liberta por falar. Mas esta lei também funciona ao contrário. Você crendo ou não, conhecendo esta lei ou não, ela funciona. Morte e vida está no poder da tua língua. Se você anda por aí a falar de problemas e doenças, é o que você vai ter. Uma vez eu vi um rapaz dizendo: puxa vida, roubaram todos os carros. Aqui, o próximo vai ser o meu. Chega no outro dia, ele todo desajeitado na empresa. Epa, vocês não sabem o que me aconteceu. O irmão que estava lá disse: eu já sei, peraí. Roubaram o teu carro e roubaram o teu toca-fita. E partiram o vidro todo. Como é que você sabe? Você é bruxo? Não, você profetizou ontem que isso ia acontecer na tua vida. Morte e vida está no poder da tua língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que você falar é o que você vai ter. Às vezes eu fico arrepiado quando eu ouço certas coisas. Porque as pessoas às vezes vão falando e não fazem noção daquilo que estão dizendo. Tome cuidado com a sua boca. Viu o que diz a Bíblia? As naus são levadas pelos ventos e só um pequeno leme conduz ela ali naquele oceano todo. Tão pequeno. A língua parece que não tem significado nenhum, mas ela faz grandes estragos. É por causa da língua que casamentos são destruídos. É por causa da língua que igrejas são destruídas. É por causa da língua que famílias inteiras são dispersas. É por causa da língua que empresas são falidas. Você já ouviu falar na indústria do boato que há em Brasília? Quem é que já ouviu falar nisso? Toda sexta-feira alguém inventa um boato, uma mentira, e isso pega. O dólar sobe ou o dólar abaixa. As bolsas sobem ou as bolsas abaixam. Quem percebe um pouco de economia está sempre atrás dos boatos de sexta-feira em Brasília. E é sempre assim num dia,
em que depois vem um fim de semana e não dá para fazer muita coisa, que quando é segunda-feira, a bomba arrebenta. Aí depois vão ver que era mentira, mas aí o mercado todo já sofreu. É língua. É língua. É o boato. Os jornais publicam coisas que nunca existiu, mas já falaram. A moral das pessoas é atingida. Não é o que diz a Bíblia? É um pequeno membro. Veja como um pequeno fogo com um grande bosque incendeia. Quando nós estamos irados, temos que ter muito cuidado com a língua. Por quê? Porque aí a tendência é querer tirar aquilo que está lá dentro guardado. Mas se dentro de você estiver a palavra de Deus, aquilo que você vai tirar será a palavra de Deus. Cuidado com a sua língua. Eu quando prego isso, meus irmãos, eu faço um exercício. E nós vamos fazer aqui. Põe a sua língua para fora aí. Vá lá, não tenha medo não. E morda. Morda, é para doer mesmo. É para ela saber quem é que manda. Vá lá, põe a língua para fora, você se parece ter vergonha, vá. Fica imaginando 15 mil angolanos olhando para você e com a língua de fora. Mas eles aprenderam. Põe a língua para fora. Tem gente que tem vergonha, eu vou aí puxar a língua se não pôr, hein? Morde. É para ela aprender quem é que manda. Parece brincadeira, irmãos, mas não é não, tem muito significado isso. É porque essa coisinha que você tem aí dentro da boca causa estrago pra caramba. Muitas igrejas já foram fechadas por causa dessa coisinha que você tem aí dentro. Muitas famílias foram totalmente destruídas por causa dessa coisinha aí. O pastor Dirceu está lembrando que em Romanos diz que embaixo tem peçonha de cobra. Veneno. E é verdade. É um pequeno membro que com um bosque incendeia. Provérbios 18, 21, e vou falar isso muitas vezes. Morte e vida está no poder da tua língua. Lembra o que é que eu disse sexta-feira? Estou aqui olhando para ele e lembrando que sexta-feira eu estava vendo eles falando qualquer coisa disso. Domingo vocês vão ver só. Morte e vida está no poder da tua língua. Romanos o quê? Romanos 3,13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Oh, a mensagem era para ser mais soft. A boca está cheia de maldição e amargura. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da sua língua. Você é que escolhe. Você é que escolhe o que você vai ter. Aquilo que você falar acerca da sua família, acerca dos seus filhos, acerca do seu casamento, acerca da sua igreja, acerca da sua nação, é o que você vai ter. Sabe por que as nações estão estragadas? Porque o povo só fala bobagem. Aí saem do Brasil, vão para fora e chegam lá, continuam pobres. Por quê? Porque a pobreza não está no país, está no seu coração. Aquilo que você falar é aquilo que você vai ter. Meus irmãos, na sua boca há um milagre. Na sua boca há um milagre, se você falar certo, se você falar de acordo com a palavra de Deus. Mas na sua boca também há desgraça, tristeza e morte, se você falar errado. As suas palavras irão afetar o seu casamento, a sua família, os seus negócios, as suas finanças, todas as áreas da sua vida. Então o que é que nós devemos fazer? Como nós sabemos que o poder da palavra é uma lei espiritual que funciona a favor ou contra nós, depende daquilo que nós falamos, o que é que nós vamos fazer? Vamos escolher as palavras certas. Marcos 4,14 diz que o que semeia, semeia o quê? O que semeia, semeia a palavra. Diga comigo, o que semeia, semeia a palavra.
Marcos 4, 26 diz que todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. O que semeia, semeia a palavra. Aquilo que você semear é o que você irá colher. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Abra aí Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E no versículo 22 diz, tende fé em Deus. Ou seja, tende a mesma fé do tipo da fé de Deus. Vira para o teu irmão aí, vamos ficar de pé. Vira para ele e diz assim, tende a mesma fé, do mesmo tipo da fé de Deus. Podemos sentar. A Bíblia fala que aquilo que nós crermos no coração e falarmos com a nossa boca, isto será feito. Crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Tudo o que disser será feito. Isto vale para o bem e vale para o mal. Tudo que você falar com a sua boca e crer no coração, vai ser feito assim. Todas as coisas. O que quer dizer confessar? Confessar não é só você confessar os pecados. Mas confessar quer dizer declarar com a sua boca aquilo que você acredita no seu coração. Confessar é você dizer de si próprio o mesmo que Deus diz. E é isso que nós vamos fazer agora, para terminar. O 4,14 de Hebreus diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Crer com a boca, crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e falar com a boca. Tudo o que disser, lhe será feito. Tudo o que disser, será feito. Nós cantamos um hino agora há pouco que diz, se a palavra de vitória já foi liberada para nós. O que você crer no seu coração e falar com a sua boca, isso lhe será feito. Então nós vamos ficar de pé agora. E nós vamos proclamar a palavra de Deus. Nós vamos proclamar a palavra de Deus para as nossas vidas. Aquilo que cremos no nosso coração e falarmos com a nossa boca, é isso que nós vamos ter. Quantos aqui querem ter vida eterna? Nós já temos, não é? Mas sabe que nós devemos também ter fé para que esta vida eterna continue. Porque a Bíblia diz, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Então 1 de João, no capítulo 5, versículo 11, diz assim comigo, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que tal se você disser isso com mais confiança, e com mais ousadia, e sem medo? Confessar é proclamar. Proclamação não é baixinho, proclamação é com força. Você está falando, pastor, mas eu ainda não creio. Fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu queria dar um conselho a você, antes de nós continuarmos. Eu sei que as reuniões aqui são gravadas em áudio e são gravadas em vídeo. Crie o hábito, crie este hábito de pedir essas cassetes, essas fitas cassetes, e ouvir durante a semana. Ouvir durante a semana. Ouvir muitas vezes, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais fé você terá. Quanto mais fé você tiver, mais vitória você terá. Amém, meus irmãos? Gaste tempo a ouvir. Diminua o tempo da televisão e passe tempo a ouvir a palavra de Deus. E você vai ver que remédio isto será para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. João, vamos aqui de novo. Deus nos deu, mais forte, irmãos. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Agora nós vamos proclamar João 1:12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mais uma vez, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então veja, meus irmãos, nós temos a vida eterna e foi nos dado o direito de nós sermos filhos de Deus. É isso que você tem que proclamar. Amém, meus irmãos? Apocalipse, no versículo 1, capítulo 1, e versículos 5 e 6, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Há algum rei aqui? Há algum rei aqui? Hã? Aleluia. Amém. Olha aqui. O primogênito. Onde é que eu estava? O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Repitam. Aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E olhe agora e toma posse. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Nós somos reis e sacerdotes. Ele nos fez reis para governar neste mundo. Com o seu poder, Ele nos deu o seu poder. Para nós governarmos neste mundo, nós somos reis e somos sacerdotes para ministrar ao nosso Deus e Pai. Por isso é que Ele é o príncipe dos reis desta terra, porque nós somos os reis desta terra. O diabo perdeu o seu poder para a igreja do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Diga comigo, porque pela graça eu sou salvo por meio da fé, e isso não vem de mim, vem de Deus, não vem de obras, para que eu não me glorie, porque eu sou feitura sua,
sou criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu possa andar em cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Isto é confessar a palavra. E assim você vai poder fazer na sua casa todos os dias. Pegar a palavra de Deus e confessar e tomar posse desta palavra. E aquilo que você falar com a sua boca, crendo no seu coração, será feito. Tudo que você falar com a sua boca, crendo no seu coração, será feito. Nós já vimos que nós devemos acreditar, não só que Deus existe, mas que todas as promessas têm nele o sim e o amém. E elas são cumpridas em nome de Jesus Cristo. Nós já vimos que nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, comer a palavra de Deus regularmente, ruminar a palavra de Deus. Nós já vimos que nós devemos ter esta palavra de Deus gravada nos nossos corações, como uma imagem daquilo que Deus quer para nós. E hoje nós vimos que tudo aquilo que nós falarmos, crendo no nosso coração, falar com a boca, crer no coração, tudo que nós dissermos será feito em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.